Nós estamos no livro Missionários da Luz, capítulo 13, se eu não me engano, e a gente parou nessa parte aqui, mas só rememorando, nós estamos naquele processo da encarnação do Segismundo, e está no processo em que ele foi acoplado, digamos assim, ao corpo material da mãe. E aí tem todas aquelas minúcias de detalhes do processo, como foi feito, e a gente parou nesse instante aqui, ó. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. O Herculano é o responsável por esse trabalho, e o André está seguindo agora o Herculano, nesse momento. Não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Fico imaginando quantos desses servidores, né, para uma população de quase 8 bilhões de habitantes no mundo, né? O trabalho... E para cuidar de cada órgão, né? Assim, órgão por órgão. Detalhes, né? Assim, cada detalhes. Órgão importante, quais seriam os órgãos, os grandes, mas todos os órgãos trabalham numa perfeita harmonia, né? É muito interessante isso. Pode falar, Jair. Sabe que me veio à cabeça? Que a gente não sabia nada disso, né? Foi o plano espiritual que nos passou. E você está falando sobre cachorro. E o cachorro deve ser a mesma coisa. Não nesse grau de como está aí, mas deve ter as falanges e tudo mais, porque nada é por acaso, né? Tem toda uma sistemática por trás, até que envolve a mãe natureza. É só isso que eu queria falar. Não, e os órgãos dos animais são tão complexos quanto os nossos. Funcionam em perfeição, como os nossos. Tirando os invertebrados, que não tem aquela... A sistemática não é a mesma, os mamíferos são praticamente iguais. Os mesmos invertebrados, eles são super complexos. Sim, as bactérias são complexas, os vírus são complexos. Sim, eu estou dizendo só no grau que está mais perto da gente. É tudo Não, muito... e os povos, por exemplo, eles têm uma capacidade de conhecimento, de compreensão que a gente não entende como é que eles conseguem ser tão complexos assim. Eu não sei se alguém assistiu, o Professor Polvo, vale a pena, quem não assistiu. E aí que a gente está vendo aqui, por exemplo, isso aí são falanges humanos. De repente, se a gente falange de querubins e outras coisas, mas a gente não tem conhecimento. Se não vem de lá para cá, a gente é burro olhando para o palácio. Ou seja, a gente continua não entendendo como é que funciona o sistema. E a gente só está tendo isso aí porque está tendo essa parte do plano espiritual falando do Sigismundo. Vamos raciocinar que não é um espírito evoluído, um espírito endividado, integrantes da família. Imagine um espírito de São Francisco, de Jesus, de Maria, de Clara e tudo mais. Deve ser uma coisa assim, sabe, de outras galáxias, é só isso. Eu acho interessante isso dos órgãos, porque de vez em quando eu fico imaginando assim, né? Porque quando as pessoas vêm para encarnar, né? E algumas coisas não trazem, né? Não sei, eu não entendo muito bem dos nomes perispíritos e tais coisas, eu não entendo muito bem, mas trazem, né? Dos seus corpos anteriores algumas reminiscências, vamos dizer assim, né? E é interessante, eu tenho um probleminha no fígado que, assim,
eu começo a rir porque eu não gosto da bebida alcoólica, eu não gosto, não gosto do gosto, não gosto de nada, né? Mas eu tenho um probleminha no fígado, que o médico um dia virou e falou assim, isso aí, essa alteração geralmente é de quem bebe, tal, isso, aquilo. E aí, tudo bem, né? Aí, toda vez eu brinco com as pessoas, eu falo assim, o problema meu foi que eu bebi muito em outras vidas, e meu fígado já veio preparado para não aceitar nessa qualquer tipo de bebida. E realmente é assim. É tão interessante isso quando fala dessa programação dos órgãos também para mim, porque eu vejo aí, né, eu vejo em mim mesma essa situação, porque realmente eu nunca fui fã nem jovem, nem nada. E, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que, um dia, eu falei assim, vou experimentar. E experimentei, tal. Todo mundo ficou tonto, todo mundo ficou ruim, e eu saí levando todo mundo, porque eu não sentia absolutamente nenhum efeito do bendito álcool. Assim, essas coisas que as pessoas gostam. E aí eu ficava assim, gente, eu não consigo entender, porque eu não sinto absolutamente nada, eu não fico alterada, eu não fico altinha, eu não fico nada. E eu só vejo as pessoas, e aquilo me dá uma irritação profunda e tudo. E aí eu fico mais brava ainda e tudo. E eu não gosto do cheiro, eu não gosto de nada. E aí quando eu descubro isso, né, que o meu fígado realmente tem uma alteração que eu não devo, eu não deveria, nem posso, não é interessante beber, mas eu nem sabia. E veio já com esse defeito de fabricação, mas não é nada acima, nada, só um negocinho, uma alteração lá numa coisa. E eu achei engraçado isso, porque realmente o órgão veio já com alguma coisa trazendo de outras vidas, eu acho. Pegando esse gancho aí da diva, que coisa legal. Veja só, justiça divina, que a gente cansa de ler nos livros sobre os espíritos ou as pessoas que querem fazer vinganças com as próprias mãos, querem resolver a coisa com o seu ego, com a sua maneira de ser. E existe toda uma sabedoria por trás. Um exemplo está aí da diva. Como no meu caso, eu tive encarnações que foi alcoólatra que eu já me vi. E aí o que acontece? É a mesma coisa o álcool. Eu não me atrai o álcool, nada disso. Então, quer dizer, a pessoa bebe, passou uma encarnação toda, se perdeu na droga, nas bebidas e tudo mais, e depois ela vai ter que se recuperar. Então, tem toda uma ciência sideral atrás disso aí para justamente saber como fazer as coisas, não através da força. E o cara é alcoólatra, então esse cara é alcoólatra, ele não tem jeito. Vou fazer esse cara matar, vou botar veneno na comida desse cara porque eu já não aguento mais ele. Faz a justiça com as próprias mãos, mata o cara porque o cara estava comandando a família, e aí isso gera um monte de karma desse grupo todo. É só isso que eu queria falar. O que eu acho fantástico nesse processo de formação de órgãos, por exemplo, pegando o caso da diva, o fígado veio com defeito, como ela falou, mas os órgãos estão todos perfeitos, vieram todos perfeitos. E tudo foi formado a partir de 2 pequenas microcélulas, né? Então deveria ser tudo, ou tudo defeituoso, ou tudo bem. Mas não, especificamente um ou outro vai se formar com alguma deformidade ou alguma probleminha, e é específico por alguma causa que provavelmente tem a ver, como ela disse, foi bebum no passado, né? O interessante é que quando você estuda embriologia, você sabe onde aconteceu a falha, né? Qual período que aconteceu a falha, digamos assim. Mas nem sempre você sabe o porquê daquela falha. Isso aqui leva a tal e tal falha. Mas nem sempre você sabe o porquê. Por que aconteceu essa falha nesse período? Aí você tem as suposições, né? Então, assim, é tudo muito orquestrado, é muito interessante. E vocês falando aí do álcool, né? Eu também não gosto de álcool. Assim, eu bebo um golinho de vinho e foi. Não gosto mesmo. Nunca gostei. Aí agora eu estava pensando, e eu sofro de enxaqueca. Então eu estou de ressaca da bebida de outras vidas, provavelmente. Pois é, verdade.
Só tem bebum aqui, tô vendo, hein? Não, eu estou supondo, porque eu fico pensando às vezes, meu Deus, o que foi que eu fiz para me ajude a aceitar essa enxaqueca? Porque o que foi que eu fiz para vir com esse tipo de problema, né? Aí você fica elucubrando um monte de coisa. E vocês falando isso, eu nunca tinha pensado nesse ponto. Aí estou pensando nisso agora que vocês falaram. Eu acho que você não pensou, você foi inspirado e mostrou o caminho. Ah, tá aí. Porque eu acho fantástico, vem cada inspiração, cada coisa linda, sabe? A gente às vezes não tem olhos para ver e ouvidos de ouvir, mas eles estão presentes, estão nos orientando. Isso é um fato, só isso. Gente, se eu tiver que sair, assim, se eu parar de repente, qualquer hora, é porque o meu cachorro, ele tá com aquele capacete, sabe? E ele, agora há pouco, ele ficou preso. Então, de vez em quando, eu tenho de sair para salvá-lo, digamos assim, tirar de onde ele está preso, tá? Então, é isso. Vamos continuar aqui a leitura. O trabalho... Peraí, desculpe, alguém levantou a mão, eu estava falando e não vi quem foi. O Djair já falou, não foi? É isso aí, foi falha minha. Não, sem problema. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, revelando para o campo da técnica, propriamente dita, esforço descritivo esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto, e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábio. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com suas disposições complexas, situavam-se na região posterior, internamente. Fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que, na zona interior, se formavam pregas e vilosidades. Na parte exterior, se organizavam saliências, que, por sua vez, pouco a pouco se convertiam em glândulas diversas. Olha a perfeição da coisa. Prosseguia, célere, a formação dos vários departamentos cerebrais. A preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais, que se revelavam no feto, com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossas passagens pelas correntes marinhas. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam o momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano,
foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado, igualmente, no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria, ali conosco, fora do campo material mais denso. Não sei vocês, mas eu que tenho filhos, eu fico lendo e fico imaginando tudo isso na época em que eu estava grávida de cada um dos meus filhos. Eu fico pensando, né, toda essa situação. Pode falar. Eu também estava pensando assim, sabe? Aí você vê que era praticamente uma falange, sabe? E aí o que me veio à cabeça? Me veio à cabeça dessas mães, como eu vi esse dia um vídeo horrível, de crianças que nasceram de mãe viciada em cocaína. Pô, sabe, é uma coisa horrível. E as pessoas não têm nem noção do que está acontecendo no outro lado, não tem nem a sensibilidade. Mas isso tudo é uma dívida kármica, a gente tem que ver sob essa ótica, né? É só isso. Reconheci que a trégua se verificava para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, e enquanto os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que fora com a Raquel e o filhinho a uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos ambos a extenso jardim da própria cruz. E no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus, que nos encheira de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem-amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as expulsões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia da nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais,
Também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante, continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelindo por outro gênero de serviço, junto de Alexandre. Mas na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, já lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento fulminante. Depois de prolongados esforços em que senti, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar como: está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Admirado e enternecido, em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Se todos nós tivéssemos esse nível de conhecimento desde sempre, né, quantas e quantas noites e dias a gente teria que acordar e dormir agradecendo, né, agradecendo por essa oportunidade de estar nesse corpo, nessa experiência de carne. O espírito, ele vai reencarnando em vários corpos, mas a gente às vezes esquece de agradecer por esse corpo. Esse corpo será esse e nunca mais será outro, né? Agradecer todas as oportunidades que ele nos proporciona, seja como for. Pode falar. Olha só que você acabou de falar aí, que coisa linda. Que a gente não tem noção do que nos envolve. Então tem uma prece, eu acho que é uma prece hindu, que não me lembro mais, que ela termina assim: é maravilhoso, Senhor, ter pouco a pedir e muito a agradecer, porque há muita coisa que nos envolve, que os amigos espirituais estão ao nosso lado, somos diretamente guiados, inspirados, sabe? A gente não tem noção do que acontece do outro lado, somos totalmente tapados. Volto a falar de novo aqui, simplesmente uma encarnação de um cara cheio de dívida, né? Imagine dos outros seres mais iluminados, a complexidade da coisa. Não vê o fígado da diva, é aquilo que a Solange falou, são 2 células, se unem, mas só aquela, um titizinho lá que vai dar aquele problema no fígado daquela pessoa, o resto tudo está direitinho. É fantástico isso, é só isso que... Vamos começar um novo capítulo, capítulo 15, fracasso. Eu achava que a gente estava no 13, mas na verdade estava nos 14. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil ao desperdício dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: agradeço a você, Apuleio, que fez quanto fez por André nesses últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. O diretor sorriu, disse-me palavra de encorajamento. E quando se dispunha a sair, em definitivo, meu orientador lhe observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu, inicialmente, aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com serenidade imprescindível. Viu de perto
um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí às centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda a espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e a complexidade de nossos esforços em defender companheiros imprevidentes, que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá você, presentemente, um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio atenciosamente. Temos o caso Volpino. E por que André ignora? Alguém quer falar? Eu quero falar. Pode falar. Uma coisa que eu acho, esse daí, nesse caso, foi entre um casal, marido e mulher, eles fizeram, tudo foi programado certinho. Mas naquele caso, carnaval. Pô, vou transar com você e engravidei. Como é que rola? Será que tudo rola tão cercadinho, tão perfeitinho, aí no final a pessoa resolve abortar? E como será que funciona a coisa por trás de um aborto? Isso, agora que eu estava lendo e estava pensando, espero que ele responda aqui as milhares de interrogações que estão surgindo aqui na minha cabeça. Espero que ele responda, porque eu não vou saber. Exatamente, porque uma coisa é você ter programado, é um casal, eles vão ter a relação, o filho vai ser do pai e da mãe, do marido e mulher. Mas e quando acontece tipo carnaval mesmo? Porque carnaval vem 500 milhões de crianças que não estavam programados, teoricamente programados, né? Pelo menos não pelos interessados na carne. Mas, e fora os trocentos abortos que acabam acontecendo durante o processo, né? Tem muitas nuances que a gente realmente não conhece. Eu espero que o título é fracasso, né? Vamos ver. Vamos ver do que se trata, mas espero que eu estou pensando que esse fracasso vai ser um aborto que eles vão falar, mas eu não sei se ele vai falar, por exemplo, desses encontros, né? Que como num carnaval as pessoas nem se conhecem, não sei o quê, e acaba acontecendo, e que às vezes desenrola e vai ser gerada uma criança. Como são as energias, né, envolvidas ali? Pode falar, Sibeli, por favor. Só para lembrar, nada é por acaso. Eu ia comentar isso aí, porque até esses que a gente pensa que não são planejados sim, no plano espiritual, né? Não estou dizendo aqui, o espírito encarnado não lembra, mas normalmente o espírito reencarnante ele tem uma relação com a mãe e está planejado em algum momento ele reencarnar por aquela mãe, né? Então, para a pessoa encarnada que não lembra, é por acaso, mas já estava no caminho dela. Pode acontecer do pai, né? Não está diretamente envolvido no planejamento reencarnatório, mas a mãe sim. Obrigada, Sibeli. Pegando esse gancho que a Sibeli acabou de falar, acabei de ler um livro que fala justamente isso. O espírito precisava encarnar. E a mãe era solteira, estava lá, e aí ele procurou um jeito até que ele seduziu o médico a manter relação com a mãe. Foi a forma que ele encontrou de ele reencarnar. É só isso que eu queria falar, pegando esse gancho da Sibeli, tá? E aí foge todo o nosso conhecimento, é só isso. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou. Ou seja, Já deu a hora, desculpa. Então, a gente vai continuar daqui. Estávamos empolgados hoje.